Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Projeto de Instalações Elétricas. Neste vídeo nós abordaremos o tema quadro de distribuição e daremos também continuidade ao tópico de dispositivos de proteção. Isso já aplicando eles à divisão da instalação elétrica em circuitos, isto é, aplicando eles ao circuito de instalações elétricas residenciais. Então, o que seria o quadro de distribuição? O quadro de distribuição é um componente da instalação elétrica que é destinado a abrigar um ou mais dispositivos de proteção ou de manobra também, tendo em vista que os dispositivos de proteção termomagnéticos, os DTMs, ele serve também como dispositivo de manobra, tendo em vista que você consegue seccionar um circuito, um determinado circuito, fornecimento de energia para um determinado circuito. Também neles estão presentes a conexão de condutores elétricos interligados ao mesmo, os dispositivos de proteção, e cuja finalidade é distribuir energia elétrica aos diversos circuitos presentes aí na edificação. Nesses quadros partem um ou mais circuitos alimentadores, podendo também partir dos mesmos circuitos terminais. A gente vai abordar isso mais adiante. Então, continuando aí, aqui nós temos um exemplo esquemático, tá bom, do que seria um quadro de distribuição. Bom, então aqui nós temos o dispositivo de proteção principal, bom, junto termomagnético. Aqui nós temos um DR, um diferencial residual. Aqui os DPS, inclusive esta aqui é a ordem correta de instalação deles, tá? O DR após o DTM, tá? E o DPS ali ligado em série com o DR. Bom, ali logo após o DTM, tá ok? Aqui o DPS recebendo as fases e o neutro. Na outra extremidade dele está ligado aqui está o proteção, tá, em verde. E no DTM, diretor termomagnético, aqui vocês podem perceber que o neutro, que é representado por esse azul mais claro, ele não liga em nenhum borne, tá? É natural, afinal, aqui o objetivo deste dispositivo de proteção é fornecer proteção contra oscilações de corrente. Aí no neutro não passa corrente. Então não há necessidade. Ele na verdade nem vai trabalhar se você conectar ele aqui. Tá? Então, porém, há necessidade de conectar o neutro no DPS e no DR também. Tá? E do DR já saem os terminais ali para ligar nos circuitos. Avançando aí. Nós temos aqui um exemplo de quadro de distribuição. Tá? Esse aqui é um quadro de distribuição bem grande. Está dividido aqui em dois. Tá? Nós vamos analisar cada um em separado. Primeiramente este lado, o lado esquerdo, depois o lado direito. Então, nós temos aí o lado esquerdo dele, e vamos entender um pouquinho como é feito o quadro de distribuição, como é que isso aqui funciona. Tá? Então aqui nós temos o DTM, disjuntor termomagnético, é um disjuntor bipolar, então a gente já sabe o que é um circuito bifásico. Tá? Então estão presentes aqui duas fases, dois condutores fase e um neutro. Os condutores que vêm da rede pública, da concessionária aí, estão aqui, são esses mais escuros, tá? Estão aqui presentes. Então eles entram aqui. E o neutro, que vem da rede pública, está bem aqui, ó. Ok? Veja que ele não passa pelo DTM. Tá? Ele vem por fora. E ele já cai direto no DR. Tá? Já os dois condutores fases são ligados aqui no junto termomagnético, no DTM. E dele sai, no outra extremidade ali, as fases já protegidas, contra oscilações de corrente, ligando no DR. Então temos aqui um DR, um borne para um condutor fase, outro borne para outro
condutor fase e outro borne condutor neutro. Lembrando que aqui no DR, né, existem bornes específicos para os condutores fase e um borne separado para o condutor neutro. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, na imagem, dá até para ver em relevo, é um Nzinho, tá? Se você conectar o neutro aqui, por exemplo, não vai funcionar, tá? E daqui já, olha, ele já parte com uma derivação aqui, tá? Dos condutores fases e do condutor neutro para o DPS. Tá? Vem aqui o DPS e aqui o condutor terra do DPS para o barramento de proteção, para o barramento terra, enfim, como vocês quiserem chamar. Tá? E aqui sai o terra e vai para o aterramento. Tá? Então ele vai para o aterramento, uma rede de aterramento que foi devidamente instalada aqui neste projeto. Esse projeto aqui está bem executado, tá, pessoal? Achei aí uma foto da internet. Quem executou ele fez um bom trabalho aí, tá tudo certinho, tá bom? Por isso que eu estou usando ele aqui para comentar na nossa aula. Então aqui nós temos um barramento, aqui um pente, né, chama, onde saem aqui as duas fases, né, aqui do DR. Aqui com o DR já está protegido, né, contra a oscilação de corrente, oscilação de tensão e fuga de corrente à terra. Tá? Então aqui a corrente já está devidamente protegida. Ela já vai para o barramento aqui para distribuir esta corrente, a eletricidade, para todos os circuitos. E aqui embaixo nós temos a parte dos circuitos que estão sendo alimentados aqui por este quadro de distribuição. Tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que estes circuitos eles são todos monofásicos. Tá, ok? Quando é bifásico, o DTM, né, ele tem essa barrinha aqui ligando as duas chaves, né, de modo que nunca é seccionado apenas uma fase, são seccionados sempre os dois. Tá? Se um lado puxa, o outro vai junto. Tá? Então todos aqui são monofásicos, provavelmente deve ser aí de TUGS, iluminação. Tá? Então o barramento pente entra aqui. Tá? Para quem não conhece, esse aqui é um modelo, tá? Monofásico. E este aqui é o que está sendo usado neste projeto, tá? Um bifásico, quando você tem duas fases no quadro de distribuição, tá bom? Então, uma é ligada neste mais interno e outra neste externo, que ele faz essa curvinha aqui para dentro. Existe o trifásico também, tá? Um mais interno, um mediano e outro mais externo. Neste caso aqui é um bifásico, tá? Então, tá aqui tudo ligado e aqui saem os condutores fases. Tá? E para cada circuito, deixa aqui, de condutores de fase, também há um neutro específico. Tá? Eles não dividem um circuito aqui, por exemplo, não utiliza o mesmo condutor neutro do outro circuito. Bom, se vocês repararem aqui na imagem, né, vocês vão ver aqui que tem uma boa quantidade de condutores neutros, uma boa quantidade de condutores de fase e uma quantidade inferior aqui de condutores de proteção. Né? E vocês podem estar perguntando, pô, professor, mas na norma diz que o condutor proteção tem que ser individual também, assim como o neutro, né, para cada circuito. Né? Cada circuito tem que ter o seu. Aí, por que aqui tem uma quantidade menor de condutor neutro do que de fase, de condutor proteção do que de fase e de neutro? Né? Bem, a explicação é porque, bem, você, por exemplo, não utiliza circuito de iluminação o condutor proteção. Tá? Você não utiliza lá no circuito de iluminação. Então, se aqui tem circuito de iluminação, ele não vai ter condutor neutro, então não há necessidade, e por isso esta é uma explicação de não haver aqui o condutor neutro, desculpa, não, terra, tá? Estou confundindo aqui. Então, terra não há necessidade de haver um circuito de iluminação. Tá? Aqui a continuidade, tá bom? Voltando para cá, olha. Aqui esse barramento, tá? Esse pente aqui vai e manda dois condutores fases, tá bom? Para cá. O quadro é pequeno, não dá para abrigar todos os circuitos. Então, ele manda os dois condutores de fase para cá, liga neste outro barramento. E deste barramento ligam outros dois condutores de fase para cima, para este outro barramento. Ok? Então a gente está lendo aqui a instalação do projetista aí, do eletrotécnico, seja lá o que for. Tá bom? Aqui embaixo a gente consegue perceber ainda a continuidade ali dos circuitos monofásicos, tá? Todos os DTMs monofásicos aqui. Tá bom? Entra uma fase, sai uma fase, normal.
aqui seus respectivos condutores neutros, aqui outros condutores de proteção, aqui a gente já consegue perceber uma maior quantidade, então provavelmente aqui a gente deve ter mais circuitos de TUG e principalmente aqui TUIs, né? Precisam aí do condutor proteção. Tá bom? E aqui isso é uma peculiaridade, nós já temos aqui 4 circuitos bifásicos, olha. Estão vendo aqui a travinha, né, que liga aí as duas chaves aqui do disjuntor, tá? E 4 disjuntores monofásicos, tá bom? Então assim é finalizado o circuito. Aqui o projetista, né, quem fez aqui a instalação, tomou cuidado de colocar nos circuitos bifásicos, desculpa, um condutor, para cada condutor fase uma cor diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui neste circuito ele colocou aqui um escuro e outro vermelho. Tá? Então, na hora que alguém for fazer a manutenção, né, do projeto, por algum motivo for querer ampliar, enfim, trocar alguma coisa, já fica mais fácil de identificar que condutor pertence a cada borne, né, por exemplo. Tá bom? Facilita muito aí o serviço. Tá ok? Então, vejam essa imagem, tá bom? Tentem interpretar da mesma forma que eu passei aqui para vocês, tá? É interessante vocês conseguirem fazer essa leitura, tá? Uma leitura tranquila, tá bom? A priori, na verdade, vai ser um pouco complicado, tá? Como tudo na vida, né? Mas com a prática vocês vão conseguir fazer uma leitura bem tranquila aqui do projeto, tá? Então, bem executado, bem limpo aí o projeto, muito bom, tá? Aqui os barramentos. Né? E bem, há recomendações para a gente localizar esses quadros, né, quadros elétricos aí nos projetos. E aqui eu vou tratar especificamente de projetos residenciais. Bom, então, em residências, apartamentos de casa, o quadro de distribuição do terminal deve estar localizado. Aqui a gente tem 4 situações, tá bom? Onde elas meio que 3 delas são por um motivo e apenas uma é por um motivo em separado, tá bom? Então, primeiro, aqui a letra A, próximo ao centro de carga. Que seria o centro de carga, né? Não confundo com o centro de carga aí de estruturas, né? Ou de mecânica dos sólidos, tá bom? Que seria o centro de carga. É quando a gente pega um projeto, deixa eu ver aqui mais ou menos. Um projeto aqui, por exemplo, tá? Então, onde que está concentrada a maior quantidade de cargas aqui deste projeto de estações elétricas, né? Cargas elétricas que eu estou falando. Então, normalmente será aqui na cozinha, tá? Na região cozinha, banheiro, ali, tá? Então, nesta região aqui é onde estará concentrada a maior quantidade de cargas elétricas. E aí, pensando nisto, né, você sempre tenta colocar o quadro de distribuição, quadro de estação elétrica aí, próximo ao centro de carga, que foi o que o projetista aqui fez. Ok? Mas vamos lá, ainda existem 3 outras recomendações. Letra B. Agora, letra B, C e D são recomendações visando a segurança. Tá bom? A primeira recomendação é visando uma maior eficiência aí da distribuição elétrica, distribuição de carga elétrica, né? Oriunda do quadro, e as outras 3 aí já são pensando na segurança. Então, item B, em ambiente de serviço ou circulação, um ambiente que frequentemente as pessoas passem ali, né? Seja bem frequentado, tá bom? Tendo em vista que se houver ali um acidente, a probabilidade de ter alguém ali próximo, né? Ou passando mesmo na frente, é maior. Item C, em local de fácil acesso, também visando questões de acidente, questão de alguma eventualidade, então tem que ser de fácil acesso. E item D, local visível e seguro, que não vá comprometer aí a segurança de quem for manobrar este quadro, de quem for manipular o quadro. Tá bom? Então perceba aí que o item A é por questões ali de eficiência, né? E o item B, C e D já pensando na segurança, porém todos os 4 devem ser atendidos. Tá? E aqui neste projeto a gente vê que os 4 itens, né, foram atendidos, tá bom? Por exemplo, ele localizou o quadro bem aqui, fica próximo do corredor, é um local de fácil acesso, é um local de fácil visualização e é próximo do centro de carga aqui da edificação.
Bom, então sempre pensem nisso na hora de localizar o quadro de distribuição de vocês, beleza? Dando continuidade aí. Então nós temos aí a divisão da instalação elétrica, a distribuição da instalação elétrica em circuitos terminais. Bom, aqui muita atenção, tá? É uma parte simples, porém há um descuido e vocês podem fazer bobagens aí no projeto de vocês. Então, algumas situações devem ser observadas aí na hora de você fazer a divisão da instalação elétrica, né, em circuitos de uma edificação. Bom, bem, a instalação elétrica deve ser dividida em circuitos terminais. Por quê? Né, cada terminal é ligado a um dispositivo de proteção. Cada circuito terminal tem seu dispositivo de proteção próprio. Né? E cada dispositivo de proteção, cada terminal tem que ter um dispositivo de proteção adequado à sua utilização. Então, no caso de instalações residenciais, deverão ser utilizados disjuntores termomagnéticos em todos os circuitos. Os DTMs em instalações residenciais, né, devem ser utilizados em todos os circuitos. Ele é obrigatório em todos os circuitos. Já os disjuntores residuais diferenciais, ODRs, e os dispositivos de proteção contra surtos, o DPS, principalmente o DPS, principalmente, né, ele é mais... não há uma obrigatoriedade tão grande, até porque ele é utilizado para preservar o aparelho. Mas os DRs, há situações que é extremamente recomendável você utilizar, e as situações que você vai utilizar ali se você quiser. Tá? Então vamos colocar da seguinte maneira: o DTM é obrigatório em tudo, o DR ele é obrigatório em algumas situações do projeto, em outras situações ele é opcional, e o DPS ele é opcional em todas as situações. Tá, ok? Eu acho que assim fica mais claro, mais fácil de entender. Tá bom? Não é bem assim que a norma coloca, tá? Ela coloca com outros termos, mas vamos entender desta maneira. Tá? DTM é obrigatório em todos os circuitos, DR obrigatório em algumas situações e opcional em outras, DPS opcional em todas as situações. Perfeito? Porém, fortemente recomendável você utilizá-las. Então, dimensionamento do dispositivo de proteção. Né? Vamos lá. Então, antes de falar do dimensionamento em si, vamos falar quando é que a gente deve utilizar ali, né, o DTM, nem tanto, que você já sabe que deve ser utilizado em todos os circuitos, mas o diferencial residual, o DR, né, de alta sensibilidade, deve ser instalado em algumas situações específicas, a gente vai tratar delas agora. Então, primeira situação é em tomadas de corrente que fiquem localizadas em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagens e, no geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens. Tá? Bem, na aula anterior eu expliquei para que serve o DR. Certo? O DR é um dispositivo que protege contra fuga de corrente à terra, tá? Contra descargas elétricas, né? Por exemplo, um contato que você tem ali com um condutor, né, exposto, uma água que atinge ali uma tug e acabe ocasionando um acidente, né, um choque elétrico em uma pessoa, o DR vai proteger contra isto, contra este tipo de situação. Tá? Então, tendo em vista esta utilidade dele, né, ele não vai servir, por exemplo, a uma área que esteja sempre seca ali, tá? Ou uma tomada alta, né, de difícil acesso. Você colocar um DR ali, você pode até colocar, é opcional, porém vai ter uma utilidade baixa, tá? E levando em consideração o custo de um DR, pode ser ali um desperdício financeiro, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com obras de grande porte, né? Por exemplo, um prédio de edificações aí, de múltiplos pavimentos, né? 30 pavimentos, onde cada pavimento tem 6 apartamentos por andar, né? Você colocar aí DR em todos os circuitos, fica um pouco caro, tá? Fica uma instalação cara, ok?
Então, nestes ambientes, tomadas de corrente, tomada de corrente são tugs e tus, tá bom? Não estou falando ali de pontos de iluminação, tá ok? Estou falando de tugs e tus. Tá? Tomada de corrente, cozinhas, copa-cozinha, lavanderia, áreas de serviço, garagem e, no geral, a todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagem. Segundo ponto, onde utilizar DRs? Em tomadas de corrente e área externa. Estas, principalmente, estão sujeitas a intempéries, a chuva, mais especificamente. Ok? E isso é um fator que propicia aí a ocorrência de acidentes elétricos. Tá? Terceiro ponto, tomadas de corrente que, embora instaladas em áreas internas, possam alimentar equipamentos de uso em áreas externas. Por exemplo, ali, né, vamos supor que você esteja ali no seu jardim, né, e a tomada deste jardim não fique na área externa, né, mas fique em uma área interna, um ambiente interno, um depósito, por exemplo. E você queira utilizar ali um hidrojato ou algo, né, que te demande de energia elétrica, né, um pisca-pisca, por exemplo, agora, época do Natal. Tá? Você queira colocar um pisca-pisca ali no seu jardim, né, você vai utilizar a tomada que fica ali interna, no ambiente interno, que teoricamente não precisaria de ter um DTM. Tá bom? Vou colocar aqui no projeto melhor, para vocês entenderem. Vamos supor que aqui externamente não seja coberto, haja um jardim, algumas árvores, e a tomada mais próxima seja essa tomada interna bem aqui. Isso aqui é um interruptor, tá? Vamos colocar essa tomada interna bem aqui, que na verdade ela está aqui, tá? Isso aqui é apenas uma representação. Então essa tomada interna bem aqui, tá? E aí você queira ligar um pisca-pisca aqui no jardim, ela está interna, está numa sala, né, uma área molhada, então está tranquilo. Porém, a norma diz que você deve protegê-la com o DTM não, desculpa, com DR, pois ela vai ligar um equipamento que está sendo utilizado lá de fora, e este equipamento pode estar sujeito a uma fuga de corrente à terra, né, principalmente pisca-pisca ali, caiu uma chuva, a água conduz aí a corrente, malmente, mas conduz, né, você pode sofrer um choque elétrico. E aí, se não tiver o DR, isso pode vir até a ocasionar uma fatalidade. Ok? Então, quarto ponto, quarta situação aí, né, pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiros, né, pode ser o banheiro, sala de banho, sauna, etc. Bom, os circuitos não relacionados nas recomendações e exigências acima poderão ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos. Isso aqui é texto tirado da norma, tá? Copiado e colado aí para vocês. Okay? Aqui algumas explicações, né, do que é o disjuntor, o módulo DR, o interruptor DR, tá bom? Quem quiser ler aí e tiver curiosidade de entender melhor, tá aí um texto. Aqui um exemplo ali, um unifilar, né, vamos colocar assim, entre aspas, tá bom? De um circuito, um quadro de distribuição, tá? Esse aqui eu não vou nem explicar muito, que eu utilizo mais para o pessoal de ensino superior, tá? Para fazer equilíbrio de cargas, então não vamos focar muito aqui nele. E bem, aqui por último, né, como calcular ali a corrente, né, do dispositivo de proteção, né, do DTM mais especificamente, tá bom? E é simples, né? Você vai calcular a corrente nominal de cada circuito. E como é que se calcula a corrente nominal? É pegar a potência do circuito e dividir pela tensão nominal dele, tá bom? Isso você já tem, né? Todo circuito você já tem isso. Por exemplo aqui, vamos pegar um exemplo. Nós temos neste exemplo aqui, né? Vamos colocar. Vamos supor que a gente vai fazer a instalação elétrica, dividir a instalação elétrica em circuitos aqui deste projeto. Este projeto é este aqui, tá ok, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente faria é definir quais são os circuitos que devem ser protegidos, né, os ambientes que devem ser protegidos por DR, tá bom? Neste caso a gente tem a cozinha, banheiro e só, né? Apenas cozinha, banheiro, então não tem muito, né? Cozinha e banheiro.
Então todas essas tomadas vão formar um circuito, ou dois circuitos. Tá bom? E estas tomadas aqui deverão formar um circuito em separado. Okay? Então já conseguimos fazer aqui uma primeira divisão da estação elétrica em circuitos. Bom, vamos supor que a gente vai criar um circuito de tomadas, de tugs aqui para o quarto e para a sala, exclusivamente para os dois. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a potência de cada uma das tomadas, tá bom? Lembrando que TUs são circuitos separados, tá? A gente já viu isso anteriormente. Cada TUI, cada equipamento de uso específico deve ter seu próprio dispositivo de proteção, isto é, deve ter seu próprio circuito. Então aqui este ar-condicionado e este outro ar-condicionado aqui não entram, tá? Cada um tem seu circuito próprio, vão entrar apenas as TUGs. Tá? Então nós temos aqui 100 VA, 100 VA, 100 VA, 100 VA, totalizando 400 VA. Bom, então nós temos aqui na sala 400 VA. Aqui no quarto nós temos 100 VA, 100 VA, 100 VA, 300 VA. O circuito que a gente vai criar aqui vai alimentar os dois ambientes, tá? As tugas dos dois ambientes. Então, como é que a gente vai calcular aí a corrente elétrica, né, do disjuntor que vai proteger aí os dois circuitos? Né? Deixa eu colocar aqui. Vou calcular aqui através dessa fórmula, tá? Corrente igual a potência dividida pela tensão. Então, a gente já tem a potência, 700 VA, e a tensão, a gente já sabe, é monofásico. Essas tomadas são todas monofásicas, 127 volts. Então, a gente vai pegar ali vamos pegar aqui 700 e dividir por 127. Nós temos aí a corrente de 5,5 amperes. Bom, bem, a norma não fala nada sobre alguma recomendação quanto a isso, porém, quando você estiver trabalhando em escritório, né, ou estiver na vida prática aí, vocês vão escutar a seguinte recomendação, que acima disso aqui é acrescentar uma folga entre 15% e 30%. Bom, isso aqui é critério particular, né? Se a gente fosse fazer uma avaliação, eu ia colocar qual é a folga que vocês iriam utilizar. Vamos colocar aqui 30%, 1.3. Então, o disjuntor termomagnético que vocês vão utilizar para este circuito, que vai alimentar sala e banheiro, será um disjuntor de, no mínimo, aqui a gente vai arredondar para cima, número inteiro ou imediatamente superior, 8 amperes. Okay? No mínimo 8 amperes. Só que quando a gente olha, vai pesquisar ali no mercado, né? O que a gente vai encontrar de disjuntor, tá bom? São os normativos, tá? Alguns já produzem, né, alguns disjuntores fora aqui das recomendações normativas, não que isso esteja errado, na verdade vai além, né? Ele está adequando aí a utilização do consumidor, tá bom? Só que a norma recomenda que o mínimo sejam esses valores aqui, tá? Então a gente vai se ater à norma e a gente vai utilizar ali um disjuntor de 10 amperes unipolar. Perfeito, pessoal? É dessa forma que a gente trabalha com dispositivos de proteção. Perfeito? Bem, eu vou fazer um exercício agora, vou desenvolver aqui a nossa planta básica para vocês entenderem bem aí como é que é feito a divisão da estação elétrica em circuitos, tá bom? Aqui foi apenas um breve exemplo, tá? Mas a gente vai trabalhar certinho agora, ok? Então vamos lá, pessoal. Este aqui é o projeto básico, ele já está todo desenvolvido aqui ao longo das nossas aulas, tá? Já calculamos tudo aqui até potência instalada. E o que é que está faltando aí, né, pessoal? Está faltando dividir aqui, fazer o último quadro, que é dividir a estação elétrica em circuitos. Daqui já dá para a gente utilizar, já chegar aqui no dispositivo de proteção. Isso a gente só não vai conseguir chegar na seção dos condutores, tá? Mas isso aqui
a gente pode tratar aí nas próximas aulas. Então, começando aqui o quadro, primeiramente nós temos que colocar aqui o número do circuito. Vou colocar aqui um número qualquer, vamos colocar aqui um número qualquer não, tá? Vamos colocar pela ordem. Aí eu vou colocar aqui 1, circuito 2, vou colocar aqui, já deixa pré-preenchido, pelo menos 4 circuitos aqui, tá? Aqui é o tipo de circuito, tá bom? Por hora a gente não vai preencher isso aqui, vamos preencher mais tarde, tá? Então, bem, o primeiro cálculo é a potência. Então o que a gente faz? Já coloquei aí uma numeração, tá? Isso aqui pode vir depois, mas o que vocês vão fazer primeiramente é isso, é definir o que cada ponto aqui, a que circuito vai pertencer cada ponto. Bem, ali a gente tem que dar uma revisada, né, que a gente viu ali em aulas anteriores. Deixa eu pegar aqui o slide certinho. Então, aqui na sala anterior, eu fiz a seguinte observação, tá? Que a gente tem alguns critérios, tá ok? Ali para distribuir as estações com circuitos, mas esse aqui é extremamente relevante. Uma boa recomendação é, nos circuitos de iluminação e tomadas de uso geral, TUGs, limitar a corrente a no máximo 16 amperes. E existe disjuntor de 16 amperes, tá, pessoal? Ou seja, 2032 voltamperes de potência, se o circuito for monofásico, a 127 volts, ou 3.520 voltamperes em circuitos bifásicos, 220 volts, tá bom? Então vamos nos ater a esse limite de corrente de 16 amperes, tá? Para TUGs e iluminação. Isso aqui não vale para TUI, tá, pessoal? TUI é bem comum isso aqui ultrapassar os 2.000 ou 3.000 voltamperes, tá? Principalmente quando a gente fala aí de chuveiros elétricos. Bom, então, continuando aí, vamos primeiramente trabalhar aqui com circuitos de iluminação, tá? Circuito de iluminação, é recomendável que você não coloque toda a casa, toda a iluminação da casa em um único circuito, tá bom? Poderia fazer isso? Pode, afinal a norma não faz nenhuma recomendação quanto a circuito de cozinha, por exemplo, ser protegido por DR. Bom, mas é recomendável que você divida ali em 2 circuitos, tá? Apesar de não ser tão comum isso, que gera custos. Mas vamos fazer o que é recomendável, tá bom? Então vamos colocar aqui vamos numerar, colocar números aqui em cada ponto de iluminação, tá bom? Para representar que circuito cada ponto vai pertencer. Então vamos colocar aqui o circuito de iluminação da sala no 1 e do hall também no 1. Já do quarto e banheiro pertencerão ao circuito 2. Então aqui poderia também colocar do quarto aqui no 1, né? Já aproveitando que o condutor vai passar por aqui, mas não tem problema. Então nós já temos aí o circuito 1 e 2 definidos. Tá bom? No circuito 1, aqui a gente já pode calcular a potência que vai atuar no circuito 1. Tá bom? Então nós temos aqui 120, 240, com mais 120, 360, com mais 100, 460 voltamperes. 460 voltamperes. Já no circuito 2 nós temos 100, mais 100, 200 voltamperes, ou mais 160, 360 voltamperes. Nós temos agora o circuito 3. Circuito 3, vamos começar aqui pela sala. Tá? Vamos colocar aqui as TUGs da sala. 3, 3, 3, 3. Nós temos aqui 400 voltamperes. Lembrando que o nosso limite aí, né, é 2032 voltamperes para circuitos monofásicos. Então, já ainda pode colocar mais TUGs aqui. Tá, okay? Vou colocar aqui as do quarto. 3, 3, 3. Bom, todas essas TUGs aqui pertencem ao circuito 3. Colocar do hall também, né? A gente pode colocar do hall aqui, né? Uma área molhada. Ela não tem nenhum critério específico para si, né? Então nós temos aí já os circuitos
hall, sala e quarto. Então nós temos aí 400 voltamperes aqui na sala, 300 voltamperes aqui no quarto, totalizando 700 e mais 100 voltamperes aqui no hall. Então no circuito 3 nós temos 800 voltamperes. No circuito 4, vamos destinar ele aqui à cozinha, ok? Então vamos colocar aqui circuito 4, circuito 4, circuito 4. 6612 com esse 618, 1800 voltamperes, ainda é inferior a 2000 voltamperes, então 1800 voltamperes aqui, tá? Bem, pergunta, poderia colocar esse 600 voltamperes, essa TUG aqui, no mesmo dispositivo de proteção da cozinha, no meu circuito da cozinha? Poderia, né? Poderia, porém vai ultrapassar ali os 2032 voltamperes, tá bom? Por que eu poderia? Os dois estão protegidos por DR, tá? Não pede para separar a cozinha de banheiro, tá? Ela só pede para que circuitos com a mesma finalidade de utilização sejam agrupados e separados de outras utilização. Bom, então aqui a cozinha é protegida por DR, banheiro também, poderia agrupar, só que vai ultrapassar ali os 2032 voltamperes, ok? Então a gente faz aqui o circuito da cozinha com 1800 voltamperes e reserva um circuito somente para essa tomada aqui do banheiro, tá? Faz um circuito somente aqui para o banheiro, não tem problema. Faz o circuito 5 aqui, somente para os 600 voltamperes do banheiro. Finalizou as TUGs, vamos para as TUs, tá bom? Nós paramos aqui no circuito 5. Então vamos falar aqui de TUG do circuito 6 para o ar-condicionado da sala. Circuito 7 para o ar-condicionado do quarto. Circuito 8 para este aparelho da cozinha, que eu não lembro qual é. Circuito 9 para este outro aparelho. E circuito 10 para o chuveiro. Tá, ok? Então vamos lá. No circuito 6, 7, 8, 9 e 10. No circuito 6 e 7 nós temos 1200 voltamperes. No circuito 8 e 9 nós temos 1500. É um forno micro-ondas e um ferro elétrico. E no circuito 10 nós temos 5000 referente a um chuveiro elétrico. Okay? Certinho aí. Já está feita a nossa divisão da instalação elétrica em circuitos. Ficou um quadro grande, um quadro com 10 circuitos, tá bom? Ele poderia ser enxuto. A gente poderia unir aqui o circuito 1 com o circuito 2, que são de iluminação. Formação de circuito. Nós poderíamos também fazer um circuito apenas para ar-condicionado. A norma permite isso, desde que a gente coloque um dispositivo de proteção próximo a cada um deles, individual. Então nós já economizaríamos aí 2 circuitos. E daí ele ficaria com 8 circuitos. Okay? Próxima questão aqui, preencher a tensão. Então, circuito de iluminação 127 volts. Circuito de TUG 127 volts. Circuito de TUG de cozinha e banheiro também 127 volts. Bom. Ar-condicionado, principalmente os inverters, trabalham a 220, tá? Então vou colocar aqui 220 volts. Aqui ferro elétrico, vamos colocar 220 também. Ferro elétrico e forno micro-ondas. Chuveiro elétrico, sem dúvida alguma, sem pensar, existe já de 127 volts, tá bom? Porém, vamos colocar 220, que é o mais comum. E aí basta dividir agora a potência da tensão, a gente vai obter aqui a corrente de cada dispositivo de proteção. Cadê a calculadora? Então vamos calcular aí cada uma delas. 460 dividido por 127. 460 dividido por 127. Nós temos aí que a primeira de 3,6, vamos multiplicar aqui por 1,3, já para acrescentar aquela folga. 4,7 amperes.
O próximo ali vai dar inferior, né? 360. Eu vou calcular aí. Dividido por 127 vezes 1.3, 3.68. Vou colocar aqui a fração, tá? Vou colocar só com uma casa decimal, isso não vai importar muito. 3,7. Já poderia até arredondar para cima, tá, pessoal? 800 dividido por 127 vezes 1.3, 30%, dá 8.2. Temos aí o primeiro circuito de cozinha, tá? O primeiro e único, na verdade, né? Olha aqui. 1800 dividido por 127, 14.2. 600 dividido por 127, 4.8. Sempre arredondando para cima, tá? 1.200 dividido por 220, agora nos circuitos bifásicos, tá? Vezes 1.3. Opa! Vamos aí, 7.1. Aqui, 1.500 dividido por 220. Vezes 1.3. 8.9. 8.9 embaixo também. E agora do chuveiro elétrico, que vai dar uma corrente maior. 5.000 dividido por 220. Nós temos aí a corrente de 22,72 vezes 1.3. Temos aí a corrente de 29,6. Bem, agora nós temos a distribuição de fases. Aqui é o intuito. A gente não vai fazer isso aqui, tá, pessoal? Porque aqui o intuito é equilibrar a fase, tá? Infelizmente a gente não teve tempo para ver aqui a questão do equilíbrio de fases. Bom, então nós não veremos aqui a parte de fase, tá? A gente vai pular direto. E vamos falar do dispositivo de proteção. Então aqui em dispositivo de proteção vocês vão colocar o tipo, né? Qual tipo de dispositivo vocês vão utilizar no circuito. Então nesse caso aqui DTM. Vou colocar letra minúscula para não ocupar tanto espaço. No circuito 1 apenas DTM. No circuito 2 DTM. No circuito 3 DTM, que são as tugs de sala, hall e quarto. Já no circuito 4, que são as tomadas de cozinha. Aqui, ó, tug de cozinha, cozinha. Aqui faltou colocar o 5, né, pessoal? Pronto. Já no circuito 4 e 5, nós temos que utilizar DTM mais DR. Vou colocar juntinho aqui, tá? No 4 e no 5, que é do banheiro. Opa! Aqui no 4 e no 5. Bom. No 6 é ar-condicionado da sala. Precisa de DR? Não. Então, apenas DTM. No 7, ar-condicionado de quarto. Precisa de DR? Não, somente DTM. No 8, tomada TUI, né, do ferro elétrico. E no 9,
do forno micro-ondas da cozinha. Precisa de DR? Desculpa, precisa. Está na cozinha, precisa. Ah, mas é uma TUI. Precisa do mesmo jeito. Ela pode ser molhada da mesma forma quando a cozinha for submetida a uma lavagem, né, uma higienização ali, utilização de água corrente. E aqui no chuveiro nem se fala, né, pessoal? Aqui é a maior necessidade de todas, né, do DR. Bom. Bem, aqui a gente já finaliza a parte do tipo de dispositivo de proteção que vocês vão utilizar em cada ambiente, em cada circuito. Número de polos, se é monofásico, então é um polo, 127, um polo para todo mundo, 220, dois polos. Corrente nominal é aqui, pessoal, é o seguinte, vocês vão pegar esse valor, vamos ver qual é o imediatamente superior aqui na tabela. Tá, na tabela aqui está a nossa apostila, cadê a nossa apostila? Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. Pronto. Pegar imediatamente superior, que consta aqui nesta tabelinha, tá? Só faça um adendo aí para colocar o 16 amperes, que é bem comum, tá? Que não tem, mas coloque. Então, basicamente, corrente unipolar 10, 15, 16 e 20. Bipolar 10, 15, 16 e 20. Então, aqui não tem nada inferior a 10, então vou colocar 10 aqui. 10 também, 3,7. 8,2, 10 amperes. 14,2, 15 amperes. 8, 4,8, 10 amperes. 7,1, 10 amperes. 7,1 novamente, 10 amperes. 8,9, 10 amperes. 8,9, 10 amperes. E aqui 29,6, não adianta colocar 10, nem 20, nem 25. 30 amperes é o que a gente coloca. Perfeito, pessoal? Então esta aí foi nossa aula de hoje, uma aula bem tranquila. Isso aqui a gente não vai cobrar na prova, então é aula da segunda-feira, já está véspera de prova aí, tá? Mas serve para conteúdo de vocês, para o conhecimento de vocês aí na hora de elaborar o projeto, ok? Então, muito estudo, foco, fique com Deus e até a próxima.